Você anda insatisfeito com a qualidade da representação das suas árvores em cortes e elevações no ArchiCAD? Aqui na Hub a gente sabe que tu pode ter uma alta qualidade na representação gráfica usando o ArchiCAD. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns recursos de como representar a sua vegetação em cortes e elevações. Mas antes da gente partir para o conteúdo, deixa eu te perguntar, você sabia que a gente logo vai iniciar o nosso período de Black Friday aqui na Hub? Essa é a tua última oportunidade de garantir a tua vaga nos nossos cursos ainda nesse ano. E o melhor de tudo, com descontos e ofertas especiais nesse período. Então não perde essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo para saber mais. Vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês primeiro aonde está o problema. Eu vou vir aqui na minha aba de modelagem, ferramenta objeto, e vou apertar Ctrl T. Aqui na barra de procurar eu posso escrever árvore e vocês vão ver que a gente tem vários modelinhos que a gente pode usar, desde modelos mais conceituais a modelos mais detalhados. Deixa eu pegar aqui um modelo detalhado para a gente analisar, vou selecionar ele e vou dar um OK aqui para a gente inserir em planta baixa. Eu vou dar um clique aqui e olha só, tá com uma visualização 2D legal. Se a gente quisesse, a gente poderia selecionar ele lá no Ctrl T e modificar aqui na aba de definições árvore de folhas caducas. Olha só, a gente tem aqui várias opções que a gente pode modificar e tem aqui a parte da representação 2D, que a gente pode escolher o símbolo, as canetas que a gente está usando e por aí vai. Mas vamos ver como é que está essa aparência em corte, é isso que nos interessa. Então eu vou abrir aqui o meu corte A, que está mostrando aqui, está visualizando para esse lado da árvore. Vamos lá então. E olha só, ela apareceu aqui, deixa eu selecionar ela, dar um Ctrl D e já alinhar aqui com o terreno, que está a menos 50 centímetros, e a gente consegue visualizar claramente qual que é o nosso problema aqui. Olha só a aparência dela em corte. Ela não está visualmente agradável, vocês podem ver aqui que a coroa dela, aqui as folhas, estão com uma aparência muito simplificada, muito estranha, sem falar também que se a gente fosse carimbando essa árvore por todo o nosso projeto, ela ia acabar pesando no nosso arquivo pela contagem de polígonos, que ia ser muito alta. Até existem alguns recursos que a gente pode adotar para deixar essa árvore com uma aparência mais interessante aqui dentro do corte. Só que isso não iria diminuir o peso dela no nosso arquivo. Então olha só, a gente pode selecionar ela aqui, lá no Ctrl T, e deixa eu mostrar alguns recursos. Aqui nas definições mesmo, deixa eu voltar um pouquinho, e aqui em coroa, a gente pode trocar, por exemplo, o diâmetro das folhas aqui está 60 centímetros de diâmetro, está muito grande aqui, o que faz com que a aparência dela fique meio estranha em elevação, em corte. Então deixa eu botar uns 15 centímetros, eu vou dar um OK para confirmar. E olha só, já ficou bem mais delicado, certo? Outra coisa que a gente pode mudar é a densidade também da coroa. Vamos lá, vou selecionar ela aqui, Ctrl T, e aqui em densidade ela está em 40% de preenchimento. Deixa eu botar aqui uns 90% para mostrar para vocês como é que fica. E olha só, já ficou com uma aparência bem mais agradável do que aquela que a gente estava visualizando primeiramente. A vantagem de usar um objeto 3D para fazer tanto a visualização dessa árvore em corte, como no nosso 2D, né, em planta baixa, como também no 3D, no nosso modelo, é que tudo está integrado, as informações em si estão integradas. O que é sempre uma preferência quando a gente vai trabalhar com BIM, certo? A gente ter tudo sempre conversando dentro do mesmo modelo, as informações 3D e 2D. Mas eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para vocês dosarem o uso desses objetos se ele estiver pesando muito o modelo de vocês. Uma outra opção que a gente tem para trabalhar são as árvores 2D, que vão aparecer apenas nos pontos de vista dos quais eles vão ser inseridos. Então olha só, vou deletar aqui essa nossa árvore, vou selecionar a ferramenta objeto aqui no meu corte e vou lá no Ctrl T e vocês vão ver que tem um objeto aqui chamado árvore de folhas caducas 25, vou selecionar ela aqui e olha só, a gente já pode escolher o tipo de árvore que a gente vai trabalhar, carvalho silvestre, bétula, faia, cerejeira, tilácea e por aí vai. Eu vou usar a primeira opção, deixa eu vir aqui no segundo menu para aparecer aqui a parte da representação 2D. Aqui na pré-visualização vocês já podem ver como é que eu estou visualizando esse modelo. Eu estou visualizando ele como vista superior, não é isso que eu quero, né? Essa vista superior é referente à planta baixa. Então eu vou trocar aqui para vista lateral. E olha só pessoal, a gente tem a aparência dela em verão, outono, inverno e em nevoeiro, caso a gente queira uma visualização mais esquemática dessa vegetação. Deixa eu mudar aqui o tipo de vista de novo para elevações simbólicas. A diferença entre a elevação simbólica e a elevação aqui de vista lateral é que a de vista lateral ela vincula uma imagem para fazer aí a representação dessa árvore em elevação. Já a elevação simbólica tem essa representação como se fosse mais um vetor mesmo, com as suas linhas em contornos e podendo também ser escolhida aqui a caneta para o seu preenchimento. Vamos por partes então, deixa eu escolher aqui a vista lateral, pode ser com aparência aqui em verão e eu vou dar um OK para selecionar ela e aqui eu vou dar um clique para inserir no nosso modelo.
Olha só, ela apareceu aqui, deixa eu selecionar ela, Ctrl D, vou pegar aqui pelo vérticezinho e vou vincular aqui no meu terreno. E olha só a aparência dela, pessoal. Fica com uma aparência bem interessante, tá? Vocês podem ver que ela tem uma qualidade visual que é esteticamente mais agradável, né, que a nossa outra árvore. Só que eu sinto que ela pode pesar um pouco se a gente usar ela com esse tipo de visualização aqui dos nossos desenhos mais simplificados, desenhos mais técnicos. Então, por exemplo, vamos mudar a aparência dela. Vou selecionar ela aqui, Ctrl T. E eu vou trocar agora para nevoeiro, vamos ver se dá uma simplificada. Vou dar um OK. E olha só, já ficou mais interessante. Já é uma aparência de visualização que me agrada mais. Isso daqui não pesa nada no teu modelo. Vamos selecionar ela aqui de novo, vamos lá no Ctrl T, que eu quero mostrar para vocês como é que ela fica em relação à elevação simbólica. Deixa eu selecionar aqui o tipo 1 mesmo, vou dar um OK. E olha só, pessoal, é uma visualização bem interessante, só que ela não é aquele contorno super fechadinho. Vocês podem ver que ele é mais abstrato, um pouquinho mais rebelde aqui a copa da árvore. O legal dessas árvores 2D é que a gente pode jogar elas aqui na frente da nossa edificação e se a gente quiser jogar para trás, é só clicar com o botão direito, ordem de visualização, passar para trás. Olha só, e daí ela faz aí essa composição, então, né, mostrando que ela está atrás da nossa edificação. A gente pode muito bem selecionar ela também lá no Ctrl T. E nesse formato aqui de contorno, a gente pode trocar a caneta de contorno caso a gente ache que ela está muito forte. Então deixa eu trocar dessa caneta na cor preta para essa caneta número 18, que é uma caneta mais cinzinha, mais delicada. Vou dar um OK e olha só. Ficou interessante, né? Não vou mentir, eu achei uma boa opção para a gente trabalhar, porque é uma representação mais simplificada, ela não chama tanto atenção e não compete em nível de visualização com a minha edificação. Uma outra opção que a gente pode trabalhar, pessoal, é inserindo imagens PNG aqui dentro do arquivo, dentro do corte. Olha só, aqui no meu computador vocês podem ver na minha tela que eu tenho muitas amostras de árvore em PNG com elas já recortadas com uma alta qualidade. Essas imagens a gente oferece no nosso pack de pós-produção para utilizar imagens que a gente trata no Photoshop ou até imagens que a gente trabalha aqui dentro do ArchiCAD também, como vocês vão ver a seguir. Caso se interesse em utilizar, adquirir esse pack de representação aqui de pós-produção da Hub, é só acessar o nosso site para ter mais informações. Olha só, eu vou pegar essa árvore aqui, Hub Vegetação 25, eu vou pegar e arrastar ela aqui para dentro do meu ArchiCAD, lá para o arquivo do corte, e vou soltar ela aqui. E olha só, ela já apareceu, vou selecionar aqui, dar um Ctrl D, e vou alinhar ela aonde eu quiser. O legal de trabalhar com imagens em PNG com fundo transparente é sempre habilitar aqui essa opção de transparente, para ela manter essa propriedade de transparência, certo? E o legal é que a gente pode clicar nos vérticezinhos aqui dela e pegar a opção aqui de alongar e pressionando Shift, a gente vai modificando aqui o tamanho dela e mantendo aqui a proporção. Então olha só, também, mais uma vez, a gente pode deixar ela aqui atrás em ordem de visualização ou pode deixar aqui na frente. Olha só que interessante então. E a gente pode fazer o que a gente quiser com essas imagens no Photoshop, a gente pode modificar para deixar elas com menos saturação, mais clarinhas, e depois a gente pode jogar aqui no ArchiCAD à vontade. Então essa é uma ótima opção para trabalhar também. A terceira e última opção que eu acho interessante, que eu vejo poucas pessoas explorando, é trabalhar com blocos em DWG e explodir eles aqui dentro. Então, por exemplo, olha só, aqui a gente tem disponível nas nossas bibliotecas também e packs de representação essas árvores vetorizadas. Elas estão tanto em formato de Illustrator como em formato DWG. Então eu vou pegar uma delas aqui em formato DWG e eu vou arrastar lá para dentro do nosso corte. Olha só, joguei ela aqui, confirmei a unidade do desenho, vou botar ignorar todos aqui, que é em relação às fontes dela, e ela apareceu aqui pra gente, olha só que legal. Eu vou selecionar ela, vou apertar com o botão direito, explodir dentro da vista atual, vou dar um OK, vou dar um clique aqui no fundo dela e vou deletar esse fundo que acaba ficando às vezes. E olha só que legal, pessoal, a gente tem aqui essa nossa árvore, que ela tá com um contorno externo aqui com uma caneta e ela tá aqui com um desenho interno com outro tipo de caneta. Eu posso selecionar ela inteira aqui e trocar a caneta, ó. Deixa eu botar aqui aquela caneta 218, por exemplo, que é um cinza um pouquinho mais forte. Olha só que legal. Eu posso selecionar ela e se eu tiver com suspender grupos desabilitado aqui em cima, ó, se eu dou um clique, eu seleciono todas as linhas. E daí a gente pode selecionar ela, alinhar onde a gente quiser. Ó, ela ficou por trás ali da edificação. Deixa eu dar um Ctrl K para eu dar um scale nela, ó. Vou dar um OK. E agora eu vou indicar aqui o tamanho total dela, vou dar um clique para inserir a primeira referência, um outro clique para inserir a última referência e vou aumentando o tamanho dela aqui agora. Olha só, bem legal. Por que eu gosto desse tipo de bloquinho? Porque ele tem a mesma lógica de trabalhar com contornos, como essa nossa árvore aqui simbólica, só que diferente dessa árvore simbólica, ela tem um capricho a mais, ela tem aí um acabamento melhor. Vocês podem ver que os contornos dela se fecham, é mais bonitinho. Ela é mais bonitinha para a gente trabalhar em nível de representação, se a gente quiser dar um amor e carinho mais forte aí para o nosso desenho técnico.
Então olha só, deixa eu trocar ela aqui para um outro tipo de caneta mais fraquinho, pode ser a 18. Vocês podem ver que fica muito legal esse tipo aí de representação. Essas foram as nossas dicas então em relação a representar as nossas árvores em elevações e cortes de uma maneira melhor, com uma estética mais agradável e que pese menos o nosso modelo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que tu achou, não te esquece de se inscrever no nosso canal e eu te vejo no próximo conteúdo aqui da Hub no YouTube. Até mais e um abração!